Hermenêutica bíblica, uma visão geral sobre as línguas originais nas quais a Bíblia foi escrita. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hebraico, aramaico e grego. Mas assim, eu até tinha pensado, tá? E até comecei a produzir um PowerPoint para fazer assim um conteúdo para vocês, mostrando o alfabeto, mostrando exemplos de discussões a respeito das palavras, da sintaxe, da gramática, disso ou daquilo, do discurso. E começou a ser um pouco trabalhoso, assim, e eu decidi abandonar esse intento e simplesmente fazer desse vídeo aqui um vídeo igual os demais aí da série, sem nenhum tipo de recurso especial, tudo bem? Inclusive, o principal material que nós vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo é o conteúdo do Dr. Carson, Os Perigos da Interpretação Bíblica, que nem é um livro exatamente sobre hebraico, aramaico, ou grego, ou nada do tipo, tá? A despeito de fazer várias referências aí a discussões sobre as línguas bíblicas, o livrinho do Dr. Carson, na verdade, acho que o título original dele em inglês, acho que é Falácias Exegéticas, onde ele vai dizer que uma grande parte do uso que pregadores e teólogos muitas vezes fazem da referência aos textos originais da Bíblia é falacioso, é enganoso, é equivocado, tudo bem? Mas a gente comenta um pouco sobre isso daqui a pouco. Bom, na minha trajetória de estudos bíblicos, assim, eu tive algumas experiências assim que me são muito caras, assim, que eu reputo como verdadeiros privilégios, tá? E uma parte desses privilégios tem que ver com os meus professores de teologia no seminário adventista, tudo bem? Eu tive excelentes professores, tá? Posso citar aqui, na área do grego, o Dr. Milton Torres, na área do hebraico, o Dr. Elias Brasil, porque eu comecei o meu curso no IAN, na Bahia, então eu não fiz hebraico com Siqueira, mas eu fiz aramaico com o Dr. Reinaldo Siqueira, e isso aqui já dá um pouco o tom do privilégio que eu tive na vida, assim, de estudar com essas pessoas. Essas pessoas têm os seus defeitos, têm os seus problemas, ninguém está acima da humanidade, mas estamos falando assim de 3 estudiosos da Bíblia, dentro do contexto adventista, do mais absoluto alto calibre, tudo bem? E esses foram os meus professores das línguas bíblicas, com os quais eu aprendi muita coisa, mas em especial o Dr. Milton Torres. Com certeza eu não fui o melhor aluno do Dr. Milton, porque existiam rapazes muito interessados nessas discussões no seminário e etc, 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 e eu não era um deles. Posso até explicar um pouco para vocês por quê. Mas no fim das contas, assim, o Dr. Milton, até já falei isso aqui em outros contextos, mas posso repetir, é uma das pessoas assim mais exemplares que eu já conheci no universo dos estudos bíblicos. Isso é uma coisa interessante assim de colocar, porque essa percepção que eu tenho sobre o Milton, ela não é partilhada por todo mundo que conhece o Dr. Milton e que conhece os demais pastores adventistas e professores no seminário e etc. Isso por várias razões. Assim. O Dr. Milton é um estudioso da Bíblia e não só da Bíblia, muito competente, com um foco em grego, né, pós-doutor e etc, etc, etc.
inclusive para bem além do universo bíblico. Assim, o Dr. Milton tem teses e discussões e livros traduzindo coisas aí do grego clássico, de trocentas coisas e tal. E o Dr. Milton é uma enciclopédia ambulante, assim, né? E dele eu tiro, assim, algumas das minhas principais convicções a respeito do universo do estudo das línguas bíblicas e da minha postura em relação a esse assunto de uma forma meio que geral. Uma das coisas que o Dr. Milton Torres ensinou, não somente a mim, mas aos alunos dele em geral, tem que ver com um universo muito interessante, assim, do uso das línguas bíblicas em discussões teológicas. Esse é um aspecto muito comum, você percebe isso facilmente, assim, se você é interessado no universo do estudo bíblico. Mais cedo ou mais tarde alguém vai dizer que porque no hebraico, no aramaico e no grego está escrito assim ou assado, e isso quer dizer que a alma é imortal, ou que a alma morre, ou que o sábado foi abolido, ou que Jesus vai voltar antes da tribulação ou depois da tribulação, e que a apostasia, o arrebatamento, que o verbo grego, não sei das quantas, e blá, blá, blá. Mas cedo ou mais tarde, né, a teologia ela vai incluir trocentas mil discussões a respeito dessas coisas. E o Dr. Milton, ele me ensinou e eu posso ensinar para vocês. Línguas bíblicas não resolvem discussões teológicas. Parabéns! E é interessante, assim, para pensar nisso. Não é que as línguas bíblicas não contextualizem ou iluminem, ou até certo ponto, até esclareçam um pouco alguns aspectos das discussões de teologia mesmo, assim, né? Porque, óbvio, né? A discussão da teologia é uma discussão de conceitos que são expressos linguisticamente. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. Então, sim, essas línguas elas têm um peso superior às demais línguas para as quais o texto bíblico é traduzido. Então, sim, as línguas bíblicas são úteis nas discussões, mas, no fim das contas, não são as línguas bíblicas que resolvem as tensões, as crenças, as ideias que as pessoas têm na vida, que inclusive é um aspecto que a gente discutiu aqui nesta série, num dos vídeos para trás aí, onde eu falo como que as convicções teológicas das pessoas são formadas, tá? E esses aspectos mais técnicos, assim, de estudo de línguas bíblicas, é um aspecto basicamente irrelevante, tá? Esse é um ponto, assim, muito interessante. Inclusive, eu posso ilustrar esse fenômeno, por exemplo, fazendo um recurso simples aqui, a Bíblia em português mesmo, para vocês entenderem, tá? Por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 28, é um texto muito usado aí na ideia de se pregar imortalidade da alma e não sei o quê, porque o texto diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Ok? Vamos dizer que esse texto está perfeitamente traduzido segundo as melhores normas da gramática, disso, daquilo, do grego e blá, blá, blá. Beleza. Aí a gente abre a nossa Bíblia, lá em Ezequiel capítulo 18, aí lá no verso 4, por exemplo, dentre outros, se diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então vamos dizer que, segundo as melhores traduções do hebraico, não sei das quantas, aqui nós temos uma tradução perfeita, tranquila, não tem nenhum problema com a tradução destas coisas aqui. Veja bem, o que vai decidir se a pessoa crê que a alma morre
ou que a alma não morre, não tem que ver com as línguas originais da Bíblia. Tem que ver com os compromissos que a pessoa tem, com toda uma ampla gama de questões na sua cabeça e no seu coração, tá? O que inclusive pode ser ilustrado da seguinte maneira. Vamos dizer que o texto aqui de Ezequiel, ele dissesse assim, olha, a alma que pecar, essa morrerá, apesar de que almas não morrem porque são imortais. Vamos dizer que tivesse escrito isso aqui em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Veja, um imortalista que pegasse Ezequiel 18, verso 4 nessa versão, o que ele iria dizer? Ele iria dizer que a parte final do versículo esclarece que, a despeito da referência à morte da alma no começo do verso, o próprio texto esclarece no final que a alma não morre, é imortal. E esse versículo final, essa parte final desse versículo, seria tomada como a autoridade do ensino bíblico. Então, a despeito aí de uma frase estranha no começo, a frase final é a autoridade. A alma é imortal e não morre. Agora, engraçado, né? Lá em Mateus 10, 28, nós temos algo parecido com isso, né? Porque Jesus diz que não deve se temer quem não pode matar o corpo e a alma, mas sim aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. E em geral, os imortalistas, eles não colocam o peso nessa explicação final do verso 28 de Mateus 10 como tendo autoridade, porque a verdadeira autoridade para eles está no começo do verso. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, e aí eles inferem toda uma imortalidade da alma e blá blá blá, a despeito disso estar em contradição com o restante do versículo, né? Aqui no capítulo 10 de Mateus. Então, o que isso exemplifica para a gente? Que, a despeito do texto original, a despeito da tradução correta, o que realmente faz as pessoas acreditarem em certas coisas é um compromisso com outras questões para além do texto original e da sua tradução, que tem que ver com uma justificativa de uma mentalidade herdada por tradição e que tem uma função psicológica e social, porque a crença que a alma não morre é uma crença muito importante do ponto de vista psicológico para a maioria das pessoas, que não gostam de encarar a sua própria morte, a morte das pessoas que ama. Então, quando você diz que na verdade a gente morre, mas morre só pela metade, porque na verdade a gente é uma alma que na real não morre, isso traz um conforto psicológico para as pessoas, a despeito desta ideia estar em choque direto com o que a palavra de Deus ensina explicitamente, tanto em hebraico, quanto em aramaico, quanto em grego, quanto em qualquer tradução minimamente decente dos textos bíblicos, em inúmeros contextos. Entende? Mas o texto original, que enfatiza a morte da alma centenas de vezes, a correta tradução desses centenas de textos que afirmam a morte da alma, nada disso importa. Porque, inclusive, a imensa maioria dos cristãos crê que a alma é imortal, inclusive provando o meu ponto de que não importa o texto original ou a sua correta tradução nesses aspectos. E esse é um ponto, assim, um pouco triste, um pouco complicado, porque nós, teoricamente, gostaríamos que as coisas fossem um pouco diferentes disso. E nós gostaríamos que as pessoas, vamos dizer assim, levassem o texto bíblico mais a sério do que de fato
elas levam, né? Tipo assim, entretanto, essa é uma questão complexa, por várias razões. Primeiro que também as pessoas, elas desenvolvem essas visões heréticas a respeito das coisas dentro de um contexto de engano, né? Onde elas são enganadas pelos seus líderes de que a Bíblia afirma coisas que não afirma. E a despeito também de afirmações bíblicas, vamos dizer assim. Daqui a pouquinho você vai ter um pouco isso mais claro aqui na série, quando a gente for falar sobre como que as doutrinas são formadas, tá? Mas o que acontece? A doutrina bíblica, ela, vamos dizer assim, lida de forma séria, ela não consiste de pegar um texto isolado aqui e inferir uma coisa gigantesca que o texto não diz, entende? A doutrina bíblica, ela deve levar em conta tudo o que a Bíblia diz a respeito de um mesmo assunto de forma direta e de forma indireta, para criar um contexto mais amplo possível, mais completo possível, a respeito da revelação bíblica sobre um determinado tema. Entende? Então, por exemplo, Mateus 10, 28, você pode pegar aqui o verso tal, e inferir trocentas mil coisas do tipo, alma não peca, alma não morre, ou porque a alma não morre, a alma não peca, etc e tal, e que vai, no final das contas, contradizer um monte de coisa que a Bíblia mesma afirma, né? A alma que pecar, essa morrerá, o salário do pecado é a morte, etc, etc, etc. Mas o que acontece? Todas estas afirmações que não estão presentes em Mateus 10, 28, muitas vezes são ignoradas, né, pelas pessoas, para criar ali a fantasia de que Jesus falou que um pode matar o corpo, não pode matar a alma, então a alma não morre, ao arrepio do que a Bíblia ensina em inúmeros outros contextos. E não é que aqui a Bíblia está ensinando o oposto. É que aí você precisa fazer uma leitura, vamos dizer assim, do verso completo para você entender o que aqui está sendo dito e quais são as implicações aqui dos termos usados. E a gente já falou trocentas mil coisas a esse respeito em inúmeros outros contextos, inclusive no meu livrinho sobre Mateus 10, 28. Se você não tem ele, você pode me pedir no WhatsApp que eu mando o PDF para você gratuitamente, beleza? Se não tiver meu WhatsApp, é só pedir nos comentários. Então a gente já explicou tudo isso trocentas mil vezes, mas nada disso adianta para as pessoas levarem a Bíblia mais a sério. Porque uma vez que as pessoas se apaixonem por uma determinada visão destas coisas, e elas admitam, né, na sua própria cabeça que essas coisas representam tipo a verdade, entre aspas, bíblica, não tem muito como você demover a pessoa de enxergar a sua própria ignorância, a sua própria condição como analfabeta funcional, não só nas línguas bíblicas, mas nas próprias línguas maternas delas. E isso, inclusive, torna, assim, às vezes, o estudo da teologia assim, uma coisa muito ingrata e muito cansativa. Mas aqui a gente só está usando esse exemplo para demonstrar para vocês algumas coisas. E a gente pode avançar a partir daqui. Então, assim, olha, nesse vídeo eu não vou me aprofundar aqui nas questões do hebraico bíblico, inclusive, né, eu, dando uma olhada aqui em materiais para fazer esse vídeo, eu entendi que eu acho que eu perdi a minha gramática de hebraico da época da faculdade. Mas eu tenho esse livrinho aqui, né, de hebraico bíblico, Noções Básicas do Hebraico Bíblico para Ler e Traduzir, que é um conteúdo bem simplificado, pouco mais de 100 páginas, assim, se você quiser ter uma noção geral da língua hebraica. Então, por exemplo, ó, aqui está o alfabeto, o shevá, o dagesh, o vav conjuntivo, o artigo, as preposições, os pronomes, os adjetivos, os substantivos, o construto, os sufixos pronominais, a tabela da conjugação dos verbos, os verbos fortes, kal, nifal, piel, poal, ritpael, rifil, rofal, os verbos fracos e vocabulário e exercícios e trocentas coisas. Esse conteúdo você encontra em qualquer lugar que você queira comprar aí, se você quiser estudar por você. O hebraico, às vezes, ele passa um pouco a impressão de ser difícil por causa do seu alfabeto, que é diferente, escreve da direita para a esquerda. Tem, assim, algumas coisas que, às vezes, quem nasceu, né, em lugares como o Brasil, que fala língua portuguesa, tem um pouco de dificuldade, mas não é, assim, um bicho de 7 cabeças, não.
e todo mundo que se esforçar um pouquinho consegue aprender, etc. e tal. Também se você quiser estudar aí aramaico, fica à vontade aí, por exemplo, a gramática do aramaico bíblico do Reginaldo Gomes de Araújo, que você vai poder estudar e trocentas mil coisas lá, olha, a divisão linguística cronológica, o aramaico antigo, o aramaico oficial, né, do governo, o aramaico médio, o aramaico tardio, o aramaico moderno, o aramaico babilônico, ou mandaico, ou siríaco, ou bíblico, ou galileu, ou judaico, ou samaritano, ou palmireno, ou nabateu. Aí você tem lá o alfabeto, as consoantes, o dagesh, as vogais, o shevá, é tudo bem parecido em relação ao hebraico, né? A silabação, os acentos, os pronomes, substantivos, adjetivos, numerais, verbos, e aí grande parte dessas coisas também se concentra nos verbos, né? Porque é da natureza, das conjugações e blá blá blá. Textos aramaicos da Bíblia, você tem lá o texto de Daniel, trocentas mil coisas, blá blá blá, etc, etc e etc. Tá? Quiser estudar, fica à vontade aí. Inclusive tem gente que dá aula dessas coisas aí online, não posso atestar assim a proficiência dos professores, mas com certeza tem muita gente competente dando aula dessas coisas aí por aí, tá? A gramática que eu estudei na época da faculdade do grego foi essa aqui. Tá? Depois de alguns anos, o Dr. Milton escreveu e publicou a gramática dele. Mas na nossa época a gente estudava essa aqui do Lourenço Stélio Reggia e Jones Bergan, Noções do Grego Bíblico. Tá? Eu lembro que a gente vivia para cima e para baixo com esses negócios aqui das conjugações verbais e blá 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 e não sei o que. É um universo bem curioso e bem divertido, né? Na época da faculdade de teologia. E aqui, como estudar o grego, o alfabeto, as sílabas, os acentos, sinais gráficos, verbos, presente do indicativo, presente do subjuntivo, futuro do indicativo, introdução aos substantivos, primeira declinação, segunda declinação, adjetivos, introduções, adjetivos de primeira e segunda declinação, preposições, pronomes, pronomes demonstrativos relativos, pessoais ou possessivos, imperativo do indicativo, verbos efetivos ou depoentes, o auristo, o primeiro auristo do indicativo subjuntivo, e trocentas mil coisas aí, voz média, voz passiva, modo imperativo, optativo, infinitivo, orações condicionais, enfim, trocentas mil coisas aí, bem legais, bem interessantes, de estudo do grego, não sei das quantas, e blá, 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 fiquem à vontade aí. Inclusive uma explicaçãozinha, né, dos aspectos verbais, né, tipo, o durativo é presente ou imperfeito, ponte linear futuro, o auristo, e o resultante perfeito ou mais que perfeito, para você tentar entender um pouco assim, os aspectos verbais do grego que muitas vezes não tem que ver com tempo, né, especialmente o auristo, por exemplo, tem um pouco desse ponto, dessa característica, né. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre isso quando a gente for dar uma olhadinha aqui nas coisas do Dr. Carson. Depois que eu saí da faculdade, eu também comprei Gramática do Grego do Novo Testamento, da editora Paulus, do James Sweetman. Como que fala o nome desse cara? Sweetman, sei lá. Enfim, muito legal, conteúdo bem bacana, bem interessante, muita coisa legal aqui nesses conteúdos. Vale a pena, né? Inclusive, o alfabeto grego ele já é mais parecido com o alfabeto tipo em português, né? Vamos dizer assim. Apesar de ter também algumas coisas um pouco estranhas, não é nada absurdo, né? Tipo, você vê, por exemplo, o alfa parece um A, o beta parece um B, sei lá, o delta parece um D, e por assim vai. Assim, aí tem umas palavras que são diferentes, né? Você tem tipo psi, rho e tal, não sei o que, enfim. Mas também não é um bicho de sete cabeças, dá para aprender. Ainda que a imensa maioria dos cristãos vai ter um conhecimento, caso tenha, bem rudimentar dessas coisas, e caso queira se aprofundar, uma minoria, assim, realmente vai ser a galera fera desse negócio. E por várias razões, assim, eu não sou uma dessas pessoas, porque eu entendi no meu estudo das línguas bíblicas que
As línguas bíblicas, elas são importantes, são interessantes e são úteis, mas elas também têm certos limites quando a gente vai discutir as coisas. Que basicamente é o mesmo problema que nós temos na nossa própria língua materna. Como eu estava ilustrando, inclusive, no vídeo anterior sobre tradução bíblica, mesmo em português, Deus criou o mundo. Tipo assim, vamos lá, a gente fala português, a gente não tem dificuldade nenhuma em entender a frase Deus criou o mundo. Mas a quantidade de discussões que existem por detrás desta frase é uma coisa, assim, estonteante e que o texto não responde. Quem ou o que é Deus? O que implica o verbo criar? E o que é o mundo ao qual o texto faz referência? E outra, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o mundo aqui seria tipo o planeta Terra. Então, quando a gente está falando aqui de mundo, a gente está falando de planeta Terra. Mas a gente pode extrapolar isso aqui para querer dizer que, por exemplo, Deus criou os demais planetas, não só o planeta Terra do sistema solar. Tipo, por exemplo, vamos dizer que a frase Deus criou o mundo, ela não diga isso, mas ela tem essa implicação. Por exemplo, Deus criou o universo, todos os planetas, todas as estrelas, todos os mundos, inclusive o nosso. Ou, vamos dizer que a gente pudesse ter uma noção de multiverso. Deus criou o multiverso. Ou Deus criou só uma parte do que foi criado, e aí tem vários deuses, então tem o Deus que criou esse mundo aqui, o mundo vizinho ali foi criado por outro, e por outro, e por outro, e por outro, e o que implica o mundo? E, por exemplo, na mentalidade da audiência original de quem recebeu esse texto de que Deus criou o mundo, que Deus criou os céus e a terra, eles entendiam o mundo, ou os céus e a terra, como sendo só esse planeta aqui ou contendo todas as coisas? Ou eles tinham noção de universo, ou de multiverso, ou de outros planetas, ou de outras coisas? E como que é e como que não é? Veja, o recurso ao texto Deus criou o mundo não responde nenhuma dessas afirmações. Aí você pode pegar trocentos mil textos que digam que Deus criou o mundo, ou que Deus criou a lua, ou que Deus criou o sol, que Deus criou os luzeiros de noite para iluminar, que Deus criou as estrelas, que Deus criou todas as coisas, que Deus criou tudo o que existe, que Deus criou a realidade, que Deus criou o universo, o multiverso e tudo o que existe, vamos dizer assim. Aí, se você juntar todos esses textos, aí você pode ter um quadro mais completo dessa percepção assim de que Deus criou esta coisa. E esta coisa é o mundo, e tudo, e todas as coisas, e blá blá blá, e o universo, e o multiverso, seja lá o que for que existe. Seja lá o que for que existe, Deus que criou, ok? Mas inclusive, aí você poderia sair dessas questões e começar a discutir, mas e questões abstratas? Deus criou o mal, ou Deus criou a matemática, ou essas coisas podem existir independentemente de Deus, e blá blá blá, e como é que não é, entendeu? E veja, a frase Deus criou o mundo não responde nada disso, ainda que ela tenha uma referência a um aspecto que contextualiza a gente começar a discutir, entendeu? Mesma coisa em relação ao verbo criar, significa que ele criou do nada, significa que ele criou de uma matéria pré-existente, ou significa que ele tinha o mundo das ideias, onde nada tinha sido criado, mas tudo tinha sido esboçado como teoria, tipo Deus fez um projeto antes de realmente efetivar o projeto na hora de criar, entre aspas, ou não. Veja que o verbo criar ele não responde nada disso, entende? E da mesma maneira, o vocábulo Deus também. Deus é uma energia, é uma pessoa, é um velhinho, é um novinho, é Jesus, é o Espírito Santo, é mais de uma pessoa, é 3 pessoas, e como que é e como que não é. O texto não responde nada disso. Aí, claro, quando você lê
milhares de textos falando sobre Deus, que ele é assim, que ele é assado, você pode incluir um monte de coisa na sua percepção. Sobre o que é criar ou não criar. Você pode também amadurecer a sua compreensão, e etc, e etc, e etc. E, em geral, esse é o universo de coisas que me interessam, entendeu? Eu gosto mais de me concentrar nessas visões mais amplas, nas implicações filosóficas, científicas, sociais e psicológicas do que a Bíblia ensina em relação a essas coisas, do que ficar concentrado na tradução do verbo tal, do substantivo tal, do adjetivo tal e o que ele implica. Óbvio que eu tenho interesse em todas essas coisas, mas essas coisas não são o foco primário do meu interesse. O meu interesse maior é na discussão mais ampla, né, do que eu chamo de teologia sistemática, né, não só eu, mas todo mundo que estuda. Então esse é o aspecto predileto assim, da minha reflexão teológica. E como a gente não pode se desenvolver em todas as coisas, muitas vezes você tem que escolher uma área de atuação em detrimento da outra. Por isso, tão logo eu percebi o universo de questões que lida com os meus maiores interesses ao estudar teologia, eu naturalmente vou para um lado mais da teologia sistemática do que para o estudo das línguas bíblicas. Tá? Tem a ver com isso. E também, o que acontece? O fato de eu ter feito pós-graduação, mestrado em teologia bíblica e não teologia sistemática, também me ajudou assim, a contrabalancear um pouco essa minha visão, assim, sabe? E eu agradeço muito, especialmente ao doutor Roberto Pereira, por ter sido uma influência na minha vida nessa direção, assim, de ter estudado pós-graduação em teologia bíblica. Porque isso aí também me ajudou a ter ferramentas para compreender essas coisas que, se eu fosse meramente devotado à teologia sistemática, talvez eu não teria, ou talvez eu teria dificuldade. Claro, o sistema filosófico, ele me interessa mais, mas ele também contém complexidades a mais que o texto bíblico meramente não contém. A despeito dessas coisas estarem interligadas, a gente vai falar um pouco sobre isso adiante na série, tá? Mas só explicando para vocês assim qual que é a minha postura e por quê. E aí, a gente pode, a partir de agora, dar uma olhadinha no livro do Dr. Carson. Há alguns anos atrás, eu pensei em escrever um livrinho mais ou menos assim desse tamanho, 100 e pouquinhas páginas. A minha ideia era escrever um livro assim. O título seria basicamente algo como: tudo o que você precisa saber antes de começar a estudar as línguas bíblicas. Inclusive, isso aqui seria um material bem interessante assim para ser produzido, tá? Por quê? Porque vamos trabalhar assim com um quadro, tá? Vamos pensar pessoas assim que têm interesse na Bíblia e que gostam de discussões linguísticas e que tal, e que daqui a pouco aprende aqui o alfabeto grego, o hebraico, o aramaico, e começa a fazer traduções rudimentares e começa a gostar dessas discussões, porque de fato tem bastante gente que gosta. E aí, muitas vezes, essas pessoas que começam a ter interesses nas línguas bíblicas, elas são suscetíveis, assim, a erros de toda sorte em relação a esse interesse. E valeria a pena escrever um livro voltado para essa comunidade para alertar elas a respeito desses problemas, que são problemas referentes a questões, em geral, que tem que ver com autoridade. Uma das coisas que apaixona algumas pessoas no universo das línguas bíblicas é uma percepção que elas têm, ou que outras pessoas têm, que pessoas assim que fazem referência às línguas bíblicas, elas têm
mais conhecimento, mais consagração, mais comunhão com Deus e mais autoridade para discutir as coisas do ponto de vista teológico do que pessoas que não fazem referências ou não conhecem as línguas bíblicas. E esse é um aspecto assim um pouco complicado. Porque assim, qual que é a grande verdade? Se você é um bom conhecedor das línguas bíblicas, sim, você pode se destacar positivamente, legitimamente, em discussões de teologia, porque é da natureza, né? Por exemplo, se você entende um pouco mais a respeito da Bíblia, supostamente, quando você vai discutir a Bíblia, isso vai ficar claro na sua forma de argumentar. Olha, porque aqui em Mateus 10, 28, o verbo matar é não sei o quê, e o verbo destruir é não sei o quê, e a palavra alma é não sei o quê, e aí o verbo temer é o verbo não sei o quê, e aí existe uma referência aqui ao homem que é impotente para matar o corpo e a alma, e Deus que é potente para matar o corpo e a alma, mas ele só é potente, mas ele não vai fazer isso porque a alma é imortal, porque não sei o quê, sei lá. Inclusive, nesses aspectos é uma coisa bem engraçada, assim. Você pode falar trocentas mil imbecilidades, idiotices, que no final impliquem que a Bíblia é um livro contraditório, equivocado, errado e não sei o quê, mas se você fizer isso com referência grego, hebraico e aramaico, vai ter um monte de gente assim que vai ficar meio que impressionada, entendeu? E tipo, vai começar a pensar que, por exemplo, como elas não sabem confirmar se o que você está dizendo é verdade ou não, elas vão assumir que você deve estar falando a verdade, porque elas não têm muito essa noção de que a pessoa ia ficar mentindo ali na caruda e etc e tal. E aí cria um pouco essa coisa, entendeu? E aí vira-se um monte de gente, tipo, achando que tem autoridade, porque, não, aqui o auristo subjuntivo na voz média da terceira pessoa, da segunda declinação, e aí quer dizer, nós foi. É tipo isso, entendeu? Inclusive é um outro ponto, né? Muitas dessas pessoas mal falam a sua língua materna mesma. E cometem erros, assim, de português muito crassos. Então também é isso, assim, né? E é uma das áreas mais lamentáveis, assim, de apologética e discussões bíblicas, assim, quando as coisas vão para esse rumo. Então seria legal, assim, sabe? Servir a esta comunidade alertando em relação a alguns problemas, que assim, tipo... mesmo que você for um pós-doutor, sei lá, tipo nível doutor Milton Torres, em grego, as suas opiniões teológicas, elas não são melhores do que as opiniões de ninguém. Ainda que o seu conhecimento linguístico seja melhor do que da maioria das pessoas. Por quê? Porque as discussões teológicas, elas têm que ver com esses conceitos para além do texto, vamos dizer assim, entendeu? É tipo, Deus criou o mundo, com todas aquelas discussões que a gente ilustrou muito brevemente aqui há poucos minutos atrás. E, por exemplo, às vezes, uma pessoa com bom conhecimento das línguas bíblicas pode ter uma mais doentia imaginação sobre o que é Deus, o que é criar, o que é o mundo nesse tipo de contexto, do que uma pessoa que simplesmente de posse da frase Deus criou o mundo consegue tipo intuir, imaginar uma coisa mais profunda ou mais saudável teologicamente falando do que, tipo, por exemplo, vamos dizer assim, um herege super conhecedor de grego, hebraico, aramaico ou coisas do tipo, entende? Porque a teologia, ela parte do texto, mas ela vai muito além do texto, e ela também implica as relações entre todos os textos, e depende muito da mentalidade que você tem, da sua forma de raciocinar, de argumentar, de levar as coisas em conta, etc. e tal. Então, assim, tipo, o bom conhecimento da língua bíblica, ele é essencial para certas discussões. Mas ele não é a garantia de que a sua teologia é saudável ou correta, até porque, por exemplo, vamos trabalhar com uma outra hipótese, tá? Vamos trabalhar assim com uma hipótese de que os textos bíblicos, eles não apontam para realidades, mas eles apontam simplesmente para narrativas fantasiosas e mentirosas. Então, o texto diz que Deus criou o mundo, mas Deus não existe, não criou nada.
Vamos dizer que essa seja a verdade e que as pessoas que escreveram o texto lá de que no princípio criou Deus os céus e a terra, eles simplesmente entenderam mal as coisas, ou eles deliberadamente mentiram, seja por qual motivo for, eles estão enganados na sua afirmação. Então, não existe nível de conhecimento que você possa ter do hebraico para fazer com que aquele texto seja verdade ou mentira, entende? Para que ele corresponda à realidade do que aconteceu na criação do universo, no Big Bang, ou sei lá no que, ou não. Por quê? Porque o texto, ele é só, tipo assim, um signo que aponta para uma discussão a respeito das coisas, entende? E mesmo que você entenda perfeitamente o texto na sua língua original, e que você o traduza perfeitamente, ainda resta um monte de dúvidas se ele é verdade ou não e por quê. E não existe autoridade de quem lê ou não lê grego, hebraico, aramaico, etc. e tal, para dirimir esse tipo de dúvida. Nem para construir os melhores entendimentos e as melhores doutrinas. Tá? E esse é um tipo de coisa assim, que a maioria das pessoas não consegue identificar, e que também, quando identificam, elas se sentem um pouco perdidas, né? Porque, tipo assim, se as pessoas que estudam muito a Bíblia e conhecem grego, hebraico, aramaico podem cometer erros, que se dirá da maioria das pessoas que não entende essas discussões. E até por isso, inclusive nesse caso, tem gente que gosta de estudar hebraico, aramaico e grego para ficar posando de autoridade que ele sabe, os outros não sabem, e ele tem a verdade, os outros não têm. E geralmente quem tem essa postura, basicamente não entendeu nada. Se você pensa que você consegue traduzir um texto, Deus é amor, sei lá. Eu traduzi aqui o texto do hebraico, do grego perfeitamente, etc. e tal. E se você não entende que esse texto, primeiro, ele não explica o que é Deus, ele não explica o que é amor, e você não tem nenhuma autoridade sobre ninguém para dizer que Deus é ou não é, o que o amor é ou não é, porque você sabe traduzir esse texto. Se você não entende essas coisas, você é um completo retardado mental. Não importa qual o nível de proficiência você tenha ou não tenha em hebraico, aramaico ou grego. Tá? E se muitas pessoas levassem essas coisas em conta, elas inclusive diriam assim, então para que estudar o aramaico, o hebraico e o grego? E aí você percebe que muitas pessoas estudam essas coisas com um objetivo completamente torto em mente, que é supor terem uma percepção melhor das coisas, quando na verdade isso não está garantido pelo estudo das línguas bíblicas. Pensa da seguinte forma. Pense em um mormon, pense em um TJ, ou caso você não seja adventista, pense em um adventista, pense num católico, que é muito profundo, é uma autoridade em grego, hebraico e aramaico. As opiniões dessas pessoas se tornam verdade? Não, até porque essas pessoas, vamos dizer assim, você pega o melhor estudioso do grego adventista, o melhor testemunho de Jeová, o melhor mormon, o melhor católico, o melhor calvinista, o melhor ortodoxo, o melhor não sei o quê, e todo mundo fala o grego perfeitamente, entende o grego perfeitamente, você bota eles para discutir a Bíblia, cada um vai falar uma coisa diferente. Um vai crer que Deus é uma trindade, outro vai crer que Deus não é uma trindade, um que tem que guardar o sábado, outro que não tem que guardar o sábado, outro que não sei o que, não sei o que. Todas as diferenças entre católico, protestante, espírita, mormon, testemunho de Jeová, adventista e etc e tal, estarão intactos entre essas pessoas que falam grego perfeitamente, que entendem tudo perfeitamente. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que o grego, o hebraico, o aramaico, seja o que for, não resolvem essas discussões. Tá? Então, se você quiser discutir essas coisas, são outras coisas que você vai precisar discutir. Você vai ter que discutir lógica, você vai ter que discutir história, você vai ter que discutir, tipo assim, contradição ou não contradição. Você vai ter que intuir, assim, tipo, sistemas de pensamento, tanto internamente coerentes, quanto com comparação com outros sistemas também coerentes internamente, e por que uma visão é melhor do que a outra, e o que isso tem a ver com língua ou não tem a ver com língua, ou tem a ver com o quê, entende? Tipo assim, são questões bem complexas, assim, e essas questões são as verdadeiras questões que fazem a gente
lidar com as questões bíblicas da forma como a gente lida. Então, para a gente poder terminar o nosso vídeo de hoje, eu vou dar um apanhado geral para vocês desse livro aqui, que basicamente é o seguinte. É o Dr. D.A. Carson, que a despeito das muitas discordâncias que eu tenho dele, é um excelente teólogo. Basicamente ele demonstrando como que as línguas originais da Bíblia podem ser mal aplicadas no estudo da teologia através de falácias exegéticas de toda sorte. Ou seja, muitas vezes quando pessoas fazem referência, não, porque o grego fala isso, porque o hebraico fala aquilo, porque aqui no aramaico do livro de Daniel está assim, então blá 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 blá, muitas vezes, obviamente não sempre, nós estamos diante de usos falaciosos dos textos bíblicos para, de alguma maneira, defender certa percepção individual ou tradicional da pessoa que faz esse tipo de afirmação. Então é um católico que pega os textos bíblicos nas línguas originais e que diz que porque o hebraico, o aramaico, o grego diz aquilo ali, então Maria é virgem, santíssima e não sei o quê, ou sei lá, ressuscitou dentre os mortos, é a rainha do céu, e sei lá o quê, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Entendeu? E eles vão tentando tirar essas coisas de dizer que a virgem concebeu. Aí para a virgem conceber, ela tem que continuar sendo virgem depois de conceber, a despeito disso não tem nenhuma lógica. Mas aí assim, não, é porque nós damos atenção ao texto, o texto diz que ela é virgem, então ela tem que ser virgem para sempre, saiu um neném ali de dentro, mas continua virgem. Porque aí Deus fez um milagre, entendeu? Porque tecnicamente se sai um neném da vagina da mulher, ela não é mais virgem, né? Não, mas tem que ser, aí só aconteceu aquilo ali daquela vez, aí ele saiu, daí Deus já tapou o buraco ali de novo e aí ela continuou virgem. Mas se fosse assim, ela podia transar com José todas as noites e depois que a relação sexual acabasse, Deus fechava o buraco de novo e ela voltava a ser virgem. Porque se for para pressupor milagre, né, para ela poder ser virgem, então podemos pressupor esse milagre também. E aí pelo menos a menina pode ser feliz sexualmente aí, né? É filha de Deus também, né, Dona Maria? Então é isso, entendeu? E, por exemplo, é importante lembrar, os textos originais não fazem referência a nada disso, entendeu? A despeito do texto original, você pega lá, não, no grego aqui tá virgem. Aí depois o povo do hebraico vai dizer, não, mas é que isso aí é lá do hebraico, e lá no hebraico não é virgem, não. Pode ser virgem, pode não ser. E aí esse é o aspecto, né? Por que as discussões linguísticas elas são infinitas? Porque língua não é matemática, língua não é número exato. Não é número natural. Então, tipo assim, você sempre pode ter conceitos maleáveis. O que é Maria? O que é ser virgem? O que é ser jovem? O que é sair um nenê? O que é transar? O que é não sei o que lá? O que é trocentas coisas, entendeu? Transou, não transou, por quê? Porque não, aquela palavra significa que nunca transou ou significa só que até Jesus nascer ela era virgem, o que já é um milagre suficiente? Sem nenhuma referência ao que vem depois do nascimento do neném. Aí depois pode nascer o neném, ela não ser mais virgem, e transar com o marido dela não ser mais virgem, tá tudo bem também. Tipo assim, o texto não se torna mentira caso ela deixou de ser virgem depois que o neném nasceu e ela transou com o marido dela, entendeu? E só que o ponto é, muitas vezes as discussões dos textos têm a ver com essas coisas, entendeu? E aí você vê as pessoas cometendo todo tipo de atrocidade com a Bíblia em nome de grego, hebraico e aramaico. Aí o Dr. Carson ele faz uma lista de falácias vocabulares, gramaticais, lógicas, históricas, de pressupostos, e aí ele fala as reflexões finais dele, tá? Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, inclusive eu recomendo para vocês esse livrinho, tá? Eu não sei se ele ainda tem para vender ou não, se tiver eu vou colocar na descrição do vídeo um link para você adquirir caso você queira. E é bem interessante assim os exemplos que ele dá, sabe? Por exemplo, ele começa com um capítulo sobre falácias vocabulares. Ele diz assim, que discussões de filologia, o radical das palavras, como que as palavras se constroem, você tem um monte de uso falacioso, né? Tipo, por exemplo, que você não pode pegar as palavras e ficar quebrando elas e achando que ali é o sentido delas, né? Por exemplo, a palavra primavera. Esse vai ser um exemplo que ele vai usar no livro. Tipo, não tem uma prima como se fosse assim a filha da sua tia, que chama Vera. E aí primavera, não sei quem que inventou esse nome, porque ele tinha uma prima que chamava Vera, entendeu?
Não é porque a palavra é formada desses dois vocábulos, vamos colocar assim, ou usa essas coisas, que tipo, eles têm nenhuma derivação ou nenhuma implicação lógica. E muitas vezes nos estudos bíblicos o cara pega, não, porque no hebraico ratalá, daí ratá é cavalo e lá é não sei o quê, aí daqui a pouco vira que Jesus é o Deus cavalo, né? Não tem uns negócios assim? No grego, no hebraico, não sei das quantas, tem trocentas burrices assim no negócio, entendeu? Que, assim, tipo, é muita loucura na real, assim, entendeu? Tipo, e aí ele vai dar trocentos exemplos desse tipo de coisa aqui, entendeu? Aí ele fala de, por exemplo, de a falácia do radical, anacronismo semântico. Você pega, por exemplo, a palavra seita no Novo Testamento significa uma coisa e 2000 anos depois significa outra, né? E aí, tipo, vai ter um anacronismo. A palavra seita aqui significa o que a gente entende hoje ou não. E blá, blá, blá. Inclusive foi uma coisa engraçada, né? Esses tempos atrás, assim, acho que uns 2 anos atrás, sei lá, eu acho que eu fiz um debate lá no César Cavalcante, eu não lembro em qual rádio que foi que ele estava lá, e aí eu lembro que eu falei isso, né? Não, olha, porque o termo seita na Bíblia, ele não quer dizer essa bobeira aí que vocês pensam, né? Aí o César falou assim, não, mas nós vamos ficar discutindo negócio de 2 mil anos atrás, vamos discutir o negócio aqui agora. Pois é, isso chama estudar a Bíblia, César. Discutiu um negócio de 2 mil anos atrás, não é discutir o negócio de hoje, né? Mas enfim, aí às vezes a pessoa pega um significado de um termo anacrônico e joga ali na Bíblia, inclusive, por exemplo, né, não só anacrônico, né, mas tem a questão tipo, do tamanho dos conceitos semânticos mesmo, assim, tipo, todas as coisas, tipo, como que fala? A família de palavras que pode traduzir aquele termo, entendeu? Por exemplo, a palavra alma, né? Que dá problema um pouco por causa disso, né? Aí outra coisa, obsolescência semântica. Eu não vou ficar dando exemplo dessas coisas aqui, que é um monte de coisa. Reivindicação de significados improváveis. Então a pessoa pega um negócio lá que tipo, é bem improvável e ela eleva aquilo à maior verdade da face da Terra. Paralelomania verbal. Interessante. Associação entre língua e mentalidade, que esse papo de que a língua, a mentalidade grega, não sei o quê, e a hebraica, não sei o quê, aí os caras inventam significado para as palavras, assim, baseado nisso, que não é real, não é verdade, entendeu? Não é verdade, por exemplo, mesmo que você até pudesse dizer, sei lá, que o hebreu ele tem uma mentalidade mais prática ou mais concreta do que o grego, mais abstrato, ainda assim tem um monte de conceito abstrato em hebraico e tem um monte de coisa prática em grego. Não é assim, entendeu? Porque isso aqui é grego, é tudo abstrato, porque isso aqui é hebraico, tudo é prático. Não é assim. Falsas pressuposições sobre significados técnicos. Problemas envolvendo sinônimos e análise de componentes. Muita coisa legal aqui nesse livrinho. Uso seletivo e preconceituoso de evidências. Disjunções e restrições semânticas injustificadas. Restrição injustificada do campo semântico. Adoção injustificada de campo semântico expandido. Problemas relativos ao contexto semítico do texto do Novo Testamento. Então é aquilo, né? Mesmo o Novo Testamento sendo escrito em grego, ele é escrito por hebreus, por judeus. Então tem um grego meio judaicizado, se a gente pode falar assim, sim, não. É interessante assim as discussões, que também envolve uma outra discussão bem complicada, né? Em tese, Jesus falava as coisas tudo em aramaico e o evangelho em grego. Então, tipo assim, as coisas em grego, elas nem são exatamente o que Jesus disse, elas são a tradução também do que Jesus disse. Então é muito louco, porque mesmo que Jesus falasse grego, não seria normal ele falar grego com seus discípulos, né? Igual eu e vocês aqui, vamos dizer que a gente tem um inglês mais ou menos ok, aí eu ficar falando inglês com vocês, não faz sentido, entendeu? Então, é isso. Mas é interessante. Flexibilidade do Novo Testamento grego, o tempo auristo. Trocentas discussões aqui. A primeira pessoa do auristo do subjuntivo, a voz média, o perfeito perifrástico em Mateus 16, 19, afirmações condicionais, artigo. Bem legal. Relações entre os tempos verbais. Depois ele vai falar um pouco de falácias lógicas, tem trocentas falácias lógicas, né? Bem legal. Depois ele vai falar de falácias históricas, né? Tipo, que você pega coisas da história
e joga sobre a Bíblia como se fosse um fato, e muitas vezes a Bíblia não afirma. Então você estuda alguma coisa lá na história dos egípcios, daqui a pouco você está dizendo que Faraó de Moisés cria naquilo ou não cria naquilo outro, mas que evidência que a Bíblia tem sobre isso? Muitas vezes nenhuma. Questão de pressupostos, né? Os pressupostos são as coisas mais importantes, né? Porque em geral as pessoas sempre concluem aquilo que elas pressupõem. Então, enfim, o ponto é, nós temos aqui 130 e tantas páginas de puro suco de reflexão sobre péssimos usos de questões linguísticas do Novo Testamento, do Velho Testamento, e de um monte de questões demonstrando um pouco disso que a gente está dizendo aqui, tá? E se você tem interesse nessa área, pode procurar cursos, tanto gratuitos quanto pagos, comprar as gramáticas, comprar os dicionários, comprar os léxicos, comprar o que vocês quiserem aí nessa área. Tem um monte dessas coisas aí por aí, online também tem muita coisa, e dá para vocês se aprofundarem bastante. Eu costumo dizer assim que eu acho o estudo das línguas um pouco complicado no seguinte aspecto, assim. Como você tem, vamos dizer assim, grupo pequeno de pessoas que faz isso, e que são altamente especializados, e as discussões também elas não são matemáticas, no fim você tem que estudar muito para você ficar discutindo coisas pequenas. Esse é o principal elemento que me afasta um pouco de me especializar nessas coisas. Então assim, você vai estudar pra caramba para discutir se ali, aquele auristo, você vai traduzir ele como, tipo, sendo no passado, sendo no presente, sendo no futuro, sendo atemporal, não, e por quê? Não é que não é legal, é legal. E a gente, inclusive, mesmo não sendo super profundo, pode entender as discussões e pode, inclusive, ter a nossa ideia, assim, do que a gente acha que deve ser traduzido nos contextos XYZ das nossas elucubrações a esse respeito. Mas é um estudo absolutamente gigantesco para um número pequeno de pessoas, com um monte de treta sobre certas picuinhas linguísticas. E aí dá uma desanimada, entendeu? Eu gosto mais de discutir os conceitos mais amplos, por isso não vou ficar dando aula para vocês de línguas bíblicas, tá bem? É isso, e também o que isso não impede a gente, em algum momento do futuro, de fazer algumas coisas nessa direção. Porque essas coisas são curiosas, são legais, são interessantes assim, e tem... Eu lembro que na Novo Tempo tinha um quadro que chamava Palavra Bíblica. E aí pegava lá um termo em hebraico, um termo em grego, um termo em aramaico e dizia, olha, esse termo foi usado aqui, aqui, ali, assim, 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 assado. São coisas legais, assim, bem fáceis de fazer, para demonstrar, inclusive, a amplitude semântica das coisas. Aqui ele é usado de um jeito, ali ele é usado de outro. Mas é aquilo também, né? Mais cedo ou mais tarde, o problema dessas coisas é que se você não tem uma boa leitura da sua própria língua materna, e se você não é uma pessoa muito inteligente, acaba que você, tipo, começa a enxergar chifre em cabeça de cavalo, entendeu? Então, também fomentar essas discussões é um pouco contraproducente, se você não quer se aprofundar nelas e demonstrar como que é e por que é, entendeu? Então, por isso, um canal assim popular, para ser popular no YouTube, no aspecto de levar isso para as pessoas, não deve ficar se concentrando muito nessas questões, porque a gente não chega muito em lugar nenhum, né? Porque no final, por exemplo, você vai, nas suas escolhas de tradução, muitas vezes você vai forçosamente traduzir as coisas de forma bem parecida com quem já traduziu, dentro do universo das pessoas competentes disso, entendeu? Mesmo que você faça algumas escolhas que pode ter que ver com um estilo, uma percepção, umas ênfases, umas predileções pessoais, você não vai escapar muito de fazer uma tradução muito diferente, que vai revelar uma coisa assim muito complicada, muito única, entendeu? Então, por isso, também não chega muito lugar nenhum esse tipo de coisa, entendeu? Por isso é mais legal a gente tretar em outras áreas, tudo bem? É isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Um abraço.